Eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, os jornalistas Eduardo Costa, William Travassos, Edilene Lopes e a economista Rita Mundim. Olha só, pessoal, a redução de penas que deve ser prevista no agora chamado Projeto de Lei da Dosimetria e não mais da Anistia deve contemplar todos os condenados da trama golpista, incluindo o núcleo central, chamado núcleo crucial, né? O conteúdo do projeto começou a ser definido em reunião na casa do ex-presidente Michel Temer nessa quinta-feira. Estavam presentes no encontro, além de Temer, o relator do projeto, Paulinho da Força, e o deputado Aécio Neves, aqui de Minas Gerais. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos, e também ministros do Supremo estavam presentes ou participaram da reunião de forma remota. Eduardo Costa. Michel Temer está comandando o Brasil até hoje, é isso? Bom dia. Falar o quê? Bom dia, gente! Bom dia. Bom, vamos esquecer os personagens, vamos para o que interessa. Desde o dia 9 de janeiro de 2023, que eu estou convencido de que houve algo muito grave, que tinha e tem que ser punido, que não pode passar batido, que não pode ser considerado evento qualquer, manifestação ou passeio no parque. Não, quebraram as sedes dos três poderes e isso vinha sendo preparado e fomentado por atitudes, falas, comportamentos absolutamente inadequados havia 2 anos. Então, todo mundo sabe do meu ponto de vista, eu acho que o julgamento é político, envolve políticos, mas foi baseado em fatos, provas aos montes e não tem nenhuma covardia com ninguém. Embora desde o dia 9 de fevereiro de 2023 eu tenha dito que esses 1.000 e tantos que foram encurralados no ginásio para comer o pão que o diabo amassou, estão há 2 anos e meio, 400 deles na cadeia. Esses são mais idiotas, mais imbecis e equivocados, ou como disse o próprio Bolsonaro, que é o ídolo deles, né? Malucos. Então já pagaram 2 anos e meio. Esses não merecem ficar 17 anos na cadeia. Eu não tô sofrendo com a prisão do Braga Neto e nem com a pena do Augusto Heleno, não. Eu não sofro, não. Mas considerando os humildes, equivocados, idiotas úteis, mães de famílias, pais de famílias que tiveram a sua vida absolutamente avacalhada, e eu tenho certeza, não tenho a menor dúvida de que todos eles estão muito arrependidos do que fizeram e convencidos que nunca mais farão, e o Brasil inteiro aprendeu. Eu sou a favor desse projeto. Então, mudar o tamanho da pena, está tudo certo? Sou sim, eu acho que já pagaram, até porque nós estamos no país da impunidade. Haja vista a PEC das prerrogativas. Ô Edilene Lopes, uma reunião de nomes pesados aí da política, hein? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia aos amigos debatedores. Bom dia aos nossos ouvintes. O que Paulinho da Força tentou fazer foi buscar referências da política, principalmente, inclusive, no campo da centro-direita, para poder tirar uma opinião sobre o que fazer, porque, na verdade, ele está num vespeiro. Foi um nome escolhido que está entre a cruz e a espada, entre os que não querem anistia e os que querem anistia ampla e restrita. Mas a voz hoje mais forte do Congresso Nacional, do conjunto de deputados e até de senadores, é que se houver alguma anistia, será uma redução de penas, porque votar essa proposta da anistia ampla, geral e restrita é, digamos assim, uma queimação de filme para deputados da direita que defendem uma segurança pública forte, diminuição da idade para cumprimento de pena, ou seja, redução da maioridade penal, punição severa para todo e qualquer crime. De repente, esses parlamentares que têm um eleitorado que pensa assim, que a segurança pública deve ser mais rígida e a punição mais severa, começa a perdoar a pena por crime que foi televisionado no Brasil, invasão, pichação, tudo que eles condenam. Agora eles querem uma redução de pena, ou querem uma anistia, na verdade. Isso pega muito mal, os parlamentares estão pesando isso. Um deles me disse o seguinte: olha, aqui dentro do meu partido, que é o Republicanos, que é base do ex-presidente Jair Bolsonaro, apesar do apelo do Tarcísio de Freitas, 90% dos parlamentares não querem um perdão, uma anistia, mas concordam com o projeto de dosimetria de pena. Ou seja, a voz alta no Congresso Nacional é para a redução das penas, porque há um
apelo dizendo que essas penas são muito altas em comparação com o crime ou com os crimes que foram cometidos. A realidade é essa, Júnior. A oposição, ou seja, a base de Bolsonaro, vai continuar defendendo que a anistia seja ampla, mas na hora de negociar aqueles votos que aprovaram a urgência, o que eles disseram foi o seguinte: gente, nós queremos só que aprovem a urgência para discutir, o projeto vai ser outro, ou seja, a base de Bolsonaro sabe que a anistia ampla, geral e restrita não passa. Eles dizem que tem mais votos que PEC para aprovar a anistia, mas eles têm mais votos para aprovar a urgência e discutir um texto que não anistia. Então a verdade é essa, no final das contas, conforme a gente vem adiantando aqui há vários dias, vai ser redução de pena, porque muitos deputados têm vergonha de perdoar o que aconteceu no Brasil no dia 8 de janeiro. Júnior. Rita, mudaram então o estilo da pena, né? Tem gente que não quer anistia de jeito nenhum, tem gente que quer ir restrita e estão chegando ali, o que me parece, num meio termo. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Eu acho que esse consenso é exatamente a assunção de que no Brasil houve um excesso do judiciário, houve um ativismo do STF, houve um roteiro político, um julgamento político em que excessos foram cometidos para que se chegasse no resultado final, que seria e foi, né, a prisão de Jair Bolsonaro. Já que houve o veredito, né, agora vão tentar diminuir os excessos cometidos ao longo do roteiro. E é isso que está acontecendo. Agora, continuo, ontem vi cenas de novo, né, por causa do tema, né, da votação, da anistia, eu vi as cenas do dia 8, né, em várias redes nacionais. E nada me tira da cabeça que ali haviam manifestantes e baderneiros. E eu acho que as manifestações, elas nunca deverão ser proibidas nesse país. A baderna, sim. E na minha humilde opinião, os baderneiros não foram identificados, os baderneiros, na sua maioria, não foram presos, e foram eles que causaram essa confusão toda e que fizeram com que milhares de manifestantes brasileiros que estavam ali num ato cívico fossem presos de uma forma coletiva e julgados sem a individualização da pena. E aí, William Travassos, pra gente arrematar esse assunto aí, gosta da ideia de mudança de sentido? Pera, vocês vão me infartar, hein? Então vai, William. Ele não espera perguntar, não. Vai lá. Não, pergunta, pelo amor de Deus. Espera aí só um tiquinho. Arremata aí. Espera aí só um tiquinho. Agora eu vou atropelar os dois enquanto não entra na cor. Ele nunca espera falar nada, ele vai agoniado. Eu quero registrar aqui com alegria. Olha o que ele fez. Ele ligou pra rádio, pediu pra vir. É assim que tem que funcionar o mundo. Lógico. A rádio concordou. A Luísa, que é do marketing, o acompanha, está nos visitando aqui no estúdio, assistindo Conversa Nação ao vivo, o ouvinte Marcelo Júnior Dias. Eu falei, o que você quer mais ver de perto? Ele falou, o careca. Tá vendo por que você veio? Veja o careca, então. É problema puro. Problema aqui hoje. Não, mas vai lá, pode, por favor. Não, mas é isso. Eu quero só que você arremate. Bom dia, Júnior. Bom dia, bancada. Bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Bom dia ao nosso ouvinte aqui no estúdio. Assim, a Rita fala que os baderneiros não foram identificados. Isso eu já fico apavorado. Porque em função de todas as imagens, de todas as pessoas presas, vai me dizer que os baderneiros não foram presos? Eu preciso virar o país de cabeça para baixo para achar, então, essas pessoas. Isso já me deixa enlouquecido. A Edilene fala, buscar referência na política. E o Eduardo começa a sua fala dizendo que eu não quero falar dos personagens. Você não vai falar do Aécio ali? Que não votou no PL da anistia, se ausentou e agora aparece como um papagaio de pirata ao lado de um ex-presidente que manda nesse país. E aí é uma meia dúzia ditando as regras do jogo, pelo amor de Deus. Eu sou a favor de discutir a anistia, gente. Estamos numa democracia e tudo bem. Agora, passar a mão na cabeça daquele que destruiu o patrimônio público, se você é um conservador, se você é um cara que acredita nas leis desse país, você não pode ir a favor de perdoar todo mundo. Porque foi um julgamento político, então os excessos precisam ser corrigidos. Mas não é assim. Nós estamos forjando um país deste jeito. É assim que nós queremos liberdade, igualdade, justiça para todos, deixando o país na mão de um monte de caras. Esses caras estão aí há 200 anos ditando as regras. E eles estão fazendo acordos. E eu digo uma coisa para os senhores, não se faz acordo com vagabundo. Aquele que destruiu o patrimônio público, que lesou a pátria, ele precisa ser responsabilizado. E se esse julgamento foi político, o que a gente precisa é anular esse julgamento. Não
passar a mão na cabeça através de um acordão. E sabe o que é? Quando eles falam assim, não vai ser anistia, não. A gente vai diminuir a pena, sabe para quê? Para agradar todo mundo. Isso é uma vergonha, gente. Nós não vamos falar desses personagens que dominam o país e daqui a pouco, eu não sei se vai dar tempo, tenha lá o União querendo sair do governo, não sei se o Júnior vai trazer. Por que está querendo sair do governo? Em função dos escândalos que começaram a surgir? Então, assim, para onde que nós vamos? Que conservador é esse que vai passar a mão na cabeça de quem tramou morte? E eu não estou dizendo que isso é real, entenda? Mas o julgamento está aí. Se a gente tem que rever alguma coisa, é todo o processo de julgamento. Você chamou, Rita? Ô, William, chamei, é isso mesmo. As penas deveriam ter sido individualizadas. As câmeras sumiram, filmes sumiram. E as pessoas que não foram muitos aqueles que entraram para arrebentar mesmo. A gente via que tinha os idiotas que o Eduardo fala, os inúteis, inocentes, idiotas inocentes, eles estavam pasmos, ficavam olhando assim como quem nunca entrou, né, dentro de um órgão. E eles ficavam olhando. Enquanto isso, já tinha gente de forma premeditada, quebrando as coisas. E câmeras sumiram, foram destruídas, filmes sumiram. Então é sobre isso. Então realmente, William, que todo o processo seja revisto, mas isso não vai acontecer. E é uma vergonha mesmo. Temer, Aécio, estamos de novo, né, com aquela sensação das capitanias hereditárias que o Brasil se transformou. Júnior, chamei. Eu cobri o 8 de janeiro. Eu estava lá. A rádio veiculou vários vídeos da quebradeira, do que foi. Eu estava em loco no dia 8 de janeiro durante várias horas. Peguei serviço no final da manhã e larguei 1h da manhã entrando ao vivo na Itatiaia o tempo inteiro. Essa quebradeira lá, ela de fato aconteceu. Tinha muita gente inflamada e logo nas primeiras horas eu comecei a investigar quem eram essas pessoas. Essa informação, ela pode ser comprovada. Tem matérias no site da Itatiaia. Podem ligar também para os órgãos nos quais eu apurei. Eu quis saber, pelo estilo que eu vi das pessoas que estavam lá, alguns tinham jeito de militares. Eu quis saber se havia algum de Minas Gerais. Me surpreendi que na primeira leva de pessoas tinham 8 militares da reserva de Minas Gerais que acamparam na porta do Exército, das unidades do Exército, que estavam lá com voz de comando, inclusive para entrar nesses prédios. Então a Itatiaia noticiou isso. Muita gente fala que tinha infiltrado da esquerda. As investigações, elas não identificaram isso. Mas essas pessoas que eu estou dizendo aqui, elas foram identificadas pelo nome, tinham 8 militares da reserva só de Minas Gerais. Isso no primeiro dia de apuração, esse número mudou, ele cresceu, tem um tanto de advogado atuando nisso, para esses militares de Minas nessa questão. Então, assim, vários deles estavam de fato nessa base, querendo esse momento, e não é... A gente não pode dizer que a gente é alheio, que foi para atrapalhar, para falar que era quebradeira, porque de fato tinham militantes ali que estavam na base do ex-presidente Jair Bolsonaro como apoiadores e como eleitores. É isso? Não. O Eduardo vai ficar em silêncio? Você vai ficar em silêncio? Você não vai se manifestar? Você não vai... Porque assim, a gente está ouvindo que as pessoas não foram responsabilizadas, a gente está falando de políticos que estão sempre na mesma área e você ainda não vai falar sobre esses personagens? Não, meu caro. Eu estou te provocando mesmo. Meu caro, sobre Aécio, Temer, Paulinho da Força, eu falei tudo que tinha para falar há 40 anos aqui nesse microfone. Agora, sobre o julgamento em si, eu... com o respeito que sempre tive e continuarei tendo pela Rita, quando eu escuto ela falando que fitas sumiram, eu me pergunto, eu vou discutir o quê? Primeiro que é conversa não é debate, nem briga. Eu vou discutir o que com a Rita, se foi tudo transmitido ao vivo. E aquela velhinha lá do Santa Catarina, aquilo não é manifestante colocada lá por partido de oposição. A Direne acabou de falar, estava lá. Quem fez aquela quebradeira foi gente que ama Bolsonaro, animada pelo comportamento dele durante 2 anos. Então eu vou discutir o quê? Não quero que você discuta, não. Eu quero que você realmente apareça mesmo e fale comigo, uai. Deixa eu mudar o assunto um pouquinho aqui, turma.